Um dos nossos grandes desafios como educadores hoje em dia na diáspora é ensinar a Torá no seu original. A Torá, que é a fonte da nossa ética, da nossa moral, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, das nossas tradições, está numa língua, está num idioma distante das nossas crianças. Os conceitos, muitas vezes abstratos. Como que a gente transmite isso para as nossas crianças? Criamos uma sistemática bastante prática e fácil, misturando várias metodologias, que, em primeiro lugar, a gente divide as palavras da Torá em 3 níveis. Palavras especiais. Quais são essas palavras? Que tipo de palavras são essas? E que tipo de conhecimento nós queremos transmitir para nossos alunos? Resulta que existe na Torá, no Chumash Bereshit, 270 palavras que perfazem 80% do texto. Em outras palavras, se a criança aprender essas 270 palavras, não necessariamente tudo no mesmo ano, ela vai dominar 80% do texto. Quem de nós não gostaria que nossos alunos soubessem 80% da matéria que ensinamos? Aqui a gente dividiu em vários anos, mas o principal é saber, depois, dividir essas palavras em quais palavras são nome próprio, que é mais fácil a criança aprender. Depois, quais palavras são adjetivos, que é um pouquinho mais difícil para a criança saber, maior, menor e assim por adiante. E depois, verbos, que aí é um pouquinho mais difícil da criança saber, porque ele precisa primeiro saber conjugar o verbo na sua língua mãe. Uma vez definidas essas palavras, a gente usa a taxonomia de Bloom para ver o nível de cada palavra, quanto que a criança deve saber. Em primeiro lugar, obviamente, é o conhecimento. Ele tem que saber o que é aquilo. Shamayim, céu, terra, Aretz, e assim por adiante. Só depois vem a Havaná, a compreensão, e por último vem a aplicação. Tem os outros níveis, isso eu vou deixar para o professor Maurício depois explicar para vocês. De qualquer forma, a gente vê que, em pouco tempo, com um trabalho focado, o que antes parecia um texto distante, ele, em pouco tempo, consegue se transformar em alguma coisa que a criança consegue se relacionar, consegue ter um conhecimento. Essas são as palavras que logo no primeiro capítulo vocês já conseguem ver que são as palavras que a criança aprendeu. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre isso. Essa é a parte prática, essa é a parte material, vamos chamar assim, do conteúdo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, como o professor Maurício fala, ou como a Yael Sandberg fala, trazer um desafio, um questionamento, uma provocação. Não quero provocar ninguém, podem ficar sentados. Mas qual é o contexto e qual é a valorização desse conhecimento, dessa sabedoria? E contar para vocês uma pequena história. Já contei uma história muito parecida num formato alguns anos atrás, no Renascença, em 2019. Em 2007, aproximadamente 20 anos atrás, o jornal Washington Post quis fazer um experimento social de entender qual é a perspectiva das pessoas quando eles veem uma arte fora do seu contexto. Se as pessoas percebem algo extraordinário, sem uma pressão social ou sem que outras pessoas lhe digam que isso é algo extraordinário.
Então eles pegaram um dos maiores músicos da nossa geração, um violinista que happens to be um judeu, chamado Joshua Bell, e colocaram ele para tocar na porta do metrô em Washington, o mesmo recital que ele tinha tocado naquela semana num teatro em Metropolitan, totalmente lotado, com ingressos a partir de R$1.000. Qual seria a reação das pessoas vendo essa cena? Eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês acham que pararam para escutar esse recital de graça? Duas ou três pessoas. De 1.075 pessoas que passaram durante os 45 minutos do recital, apenas 27 se deram trabalho de jogar algumas moedinhas que no total totalizou $32. Num recital normal, ele faz mais de $1.000 por minuto. Só que apenas 7 pessoas, repito, apenas 7 pessoas realmente pararam para escutar o recital. O resultado desse artigo, dessa matéria, publicado no Washington Post, obviamente, é que a grande maioria de nós não tem uma perspectiva, não tem um olhar para uma arte que está fora do seu contexto, fora da sua moldura. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe pequeno que passa despercebido quando a gente lê essa matéria. Consta que Bell pegou um táxi do hotel onde que ele estava até o metrô, apesar de ser apenas 2 quadras de distância. Por quê? O violino dele era caro. Hã? O violino dele era caro. Por quê? O violino dele Porque o violino era caro. Que violino é esse? Stradivarius. 1882, nasce no seio de uma família judia, no interior da Polônia, um judeuzinho chamado Branislaw Huberman. Logo de muito pequeno, a família percebeu que ele tinha um talento extraordinário, uma genialidade para tocar o violino. Então tiraram ele da escola, pegaram os melhores professores para ensinar ele, e já aos 7 anos de idade, ele já fez o seu primeiro concerto. Aos 11 anos de idade, depois de um concerto muito emocionado, um nobre polonês deu de presente para ele um Stradivarius. Eu imagino que todos vocês sabem o valor e o significado disso. A partir daquele momento, a carreira dele teve uma ascensão meteórica. Em pouco tempo, ele foi chamado para tocar na prestigiosa Orquestra Sinfônica de Berlim. 1933, quando Hitler, imagemos, ascendeu ao poder, ele imediatamente expulsou todos os judeus de todos os cargos públicos, inclusive os músicos dessa filarmônica. Huberman e poucos outros que eram realmente famosos e extraordinários, Hitler queria encontrar favor nos olhos dos países, dos povos, e quis manter eles. Então Huberman foi proposto, recebeu uma proposta de ficar. Não só que ele não aceitou, mas que ele logo percebeu que não existia futuro para judeus na Alemanha, e ele então decidiu criar uma orquestra para um vilarejo que ele tinha visitado alguns anos antes, chamado Palestina. E assim ele criou a Filarmônica da Palestina, salvando não só a vida dele,
mas ele conseguiu convencer os ingleses, então o mandato britânico, que para um músico poder performar da melhor forma, ele precisa o apoio da família. Então ele conseguiu vistos para o marido, para a esposa, para a filha, para a sogra, para a tia, para a neta, para toda a família, para que o músico possa tocar na Filarmônica da Palestina. E com isso, ele conseguiu salvar mais de 1.000 pessoas. Em 1948, quando a ONU finalmente declarou o Estado de Israel, essa filarmônica se transformou, então, na Orquestra Filarmônica de Israel. Só que, infelizmente, Huberman não teve a felicidade de ver esse seu sonho realizado, porque ele tinha falecido um ano antes, 1947. Mas esse não foi a única infelicidade de Huberman. Em 1936, ele foi chamado para fazer um concerto em Nova York, no prestigioso Carnegie Hall. Ele sempre levava consigo 2 violinos. Esse Stradivarius, e ele levava outro um pouco menos tcharam, um Guarnieri. Por alguma razão, naquela noite ele decidiu não usar o Stradivarius. Qual não foi a surpresa dele, que quando ele voltou para o seu camarim, o Stradivarius tinha desaparecido. E ele nunca mais viu esse Stradivarius. 1985, quase 50 anos depois, um outro judeu, infelizmente temos desses também, um tal de Altman, na beira da morte, no seu leito de morte, chama sua esposa e diz: eu estou nas minhas últimas horas, eu gostaria que você devolvesse os Stradivarius que eu roubei há 50 anos atrás. Logo depois que ele faleceu, a esposa procurou a família de Huberman, mas ele já tinha falecido. Então ela devolveu para a seguradora, a Lloyd de Londres, que pegou esses Stradivarius e depois de 1 ano para recuperar ele, colocou à venda. Por diferentes casualidades, finalmente, Joshua Bell hipotecou a sua casa e comprou esses Stradivarius por $4 milhões. Hoje, ele está assegurado em mais de 100 milhões. Por isso que ele pegou um táxi, e esse era o Stradivarius que ele usou naquela noite. Tem pouco tempo, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês esse vídeo, mas a provocação, a pergunta que eu gostaria de deixar... Essa propaganda não está pronta. Nós recebemos e temos um Stradivarius, não de 300 anos, de 3.000 anos. Quantos de nós paramos para escutar a sua música? Nós que fomos afortunados, que somos uma minoria dentro de uma minoria, essas 7 pessoas que escutaram a música, quantos de nós conseguimos pertencer a esses Stradivarius, a conectar, a transformar e a inspirar com esses Stradivarius? Essa resposta quem tem são vocês. Muito obrigado. Alguma pergunta? Nós temos 15 segundos. Bom, essa história é emocionante, essa história é real e ela serve para ilustrar muita coisa da nossa atividade, da nossa vida, das nossas raízes. E continuando
Agradeço muito ao Rabino Mote Begum, da Escola Gani de São Paulo. E, na sequência,